A gente viu como o desvio padrão é uma medida bem útil para a gente medir o risco de uma aplicação. E a gente também viu que a gente precisa fazer uma premissa que o nosso retorno segue uma distribuição normal para a gente poder usar o desvio padrão. Então vamos imaginar que a gente tem esse mesmo quadro aqui de cenários que podem acontecer e o retorno que a gente teria nesses cenários, e tem a probabilidade desse cenário acontecer. A primeira coisa para a gente poder calcular o desvio padrão, a gente precisa calcular o retorno esperado. Então a gente viu como é que calcula o retorno esperado. Aqui só vamos dar para vocês que é 12%, vocês podem calcular vocês mesmos. E, bom, se a gente tem o retorno esperado, a probabilidade do cenário e o retorno no cenário, a gente pode calcular o desvio padrão. E ele vai ser dado pela seguinte fórmula. Aqui a gente tem o desvio padrão ao quadrado, que é a variância, porque fica mais fácil para a gente calcular a variância antes para facilitar os cálculos. E ele basicamente vai ser a diferença entre o retorno esperado e o retorno efetivo de cada período ao quadrado, ponderado pela probabilidade de cada período. Então, é simplesmente essa fórmula aqui. Vamos calcular o desvio padrão nesse caso. Então, o nosso desvio padrão ao quadrado, que é a variância, ele vai ser igual. Vamos começar com o primeiro cenário. A probabilidade do primeiro cenário, que é 0,4, vezes a diferença entre o nosso retorno esperado, que é 12%, e nosso retorno do cenário, que é 20%. Então, 0,12 menos 0,20. Não esquece de levar isso ao quadrado. A gente vai somar o segundo cenário. Aqui o segundo cenário tem uma probabilidade de 0,5. Então, 0,5, de novo, nosso retorno esperado, menos o retorno do período, 0,10. E eleva isso ao quadrado. Aí, finalmente, o último período, a gente tem uma chance de 10%. De novo, 12. E nesse caso, a gente tem que subtrair o retorno do período, só que o retorno do período aqui é negativo, é um prejuízo. Então, é menos, então fica mais. Então, mais 0,10 ao quadrado. E se a gente somar tudo isso, vai dar a variância. Então, a gente vai precisar tirar o desvio padrão. Então, vamos fazer isso na calculadora. Vamos começar com o primeiro cenário. Então, 0,4 vezes 0,12 menos 0,20 ao quadrado, mais 0,5 vezes 0,12 menos 0,10 ao quadrado, mais 0,10 vezes 0,12 mais 0,10 ao quadrado. E isso vai dar a nossa variância, que vai ser igual a 0,0076. Só que a gente precisa do desvio padrão, né? Então é só você tirar a raiz quadrada disso e vai dar aproximadamente 0,08718. E esse é o risco da nossa aplicação, ele vai ser 8,72%. Então, ele vai ser bem útil para a gente calcular outras coisas no futuro. Numa curva normal, a gente teria nosso 12% aqui, que é o nosso valor esperado, e aqui seria um desvio padrão para cima, então seria 12% mais isso daqui, aqui seria 12% menos isso daqui, e aí a gente pode calcular várias coisas da curva normal com esse valor também.